Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quinta-feira. E ó, interesse revelado, hein? A gente vai falar bastante sobre meia, muito rodado no futebol. Vamos falar também sobre diretor executivo, proposta nas mãos, interesse em diretor que contratou 21 reforços para o seu último trabalho. A gente vai falar bastante sobre isso. E também vamos falar sobre problemas na 777 Partners e muito mais. Rapaz, esse vídeo hoje está lotado de informações. Vamos falar também sobre a reação da torcida, do Vasco para com o Léo Jardim. Parece que a paciência acabou, se esgotou e a situação pode ficar grave para o goleiro no Vasco. Bom, olha só, hein? Muito assunto importante pra gente aqui e, claro, você aí do outro lado não perde nada. Por isso que eu peço para você só deixar o joinha aqui embaixo para dar aquela ajuda para o nosso trabalho de informação, de vir aqui todos os dias trazer essas informações para você e, claro, bater papo, A gente está aqui sempre junto, de manhã, à tarde e à noite. Então eu peço só para você retribuir de uma forma, deixando o seu like aqui embaixo, porque ajuda a plataforma a entender que falar de Vasco é interessante, que falar de Vasco também é bom, como os outros falam lá de Flamengo, de Fluminense, e a galera deixa o like, acaba que a gente fica abaixo do ranking. Então eu peço para você deixar o like para elevar o conteúdo de Vasco aqui na plataforma. E ó, lembrando, você que quer comprar uma camisa do Vasco igualzinha a essa, não perca a oportunidade. Besudesporte.com.br, o link eu deixo aqui no primeiro comentário fixado. Clicando nesse link, só nesse, para você, exclusivo para vascaíno, só você que está assistindo esse vídeo, comprando 2 camisas, você leva 3. Então você ganha uma grátis, é isso mesmo. E lá tem essa daqui, ó. Então você não pode perder essa oportunidade de adquirir a sua camisa do Vasco retrô igualzinha a essa para tirar onda aí na sua cidade. Chegou a hora do Vasco aí, você mostrar o orgulho das épocas, de ouro do Cruz Maltino. Enfim, bom, temos muitos assuntos nesse vídeo e para não prolongar muito, solta a vinheta. Enquanto a vinheta passa também, preste atenção, botãozinho aqui, ó, confere. Se estiver inscrito, inscreva-se, clique nele e acione o sininho de notificações para todas as vezes que eu vier aqui você ficar sabendo na hora, beleza? Se inscreveu, deixou o joinha, solta a vinheta, bora pro vídeo. Interesse revelado, é isso mesmo. O interesse já está revelado e a gente vai falar sobre ele. Preste atenção, hein? Olha, ações da 777, meu irmão. As ações dos clubes da empresa americana, segundo o Josimar Futebol, vão a leilão na próxima sexta-feira. E ó, o Vasco já tem traçado os planos para finalizar essa semana, podendo ter um diretor executivo a qualquer momento. Vamos falar bastante sobre todos esses assuntos e muitos outros, porque temos muita coisa para conversar aqui nesse vídeo. Eu quero começar pelo assunto polêmico da semana, Como temos muitas coisas, eu quero só entender a sua opinião, a sua, você que está assistindo esse vídeo. A torcida do Vasco está perdendo literalmente a paciência com o Léo Jardim. Até a torcida organizada já soltou nota falando sobre essa questão de se quiser ir embora, que ninguém é insubstituível, enfim. A situação do Léo Jardim vai se transformando ele de um ídolo, de um postulante a grande ídolo, a um vilão, Numa semana conturbada de tentativas e tentativas do Vasco de renovação contratual. E a situação, a imagem do Léo Jardim como torcedor vem piorando a cada dia. E essa situação pode ficar insustentável, já que a ideia do Vasco de uma renovação a longo prazo e a não ideia do Léo Jardim de não renovar com os moldes que o Vasco coloca à mesa, que já são moldes muito altos para um goleiro de Série A do Campeonato Brasileiro, isso vem pesando a relação Léo Jardim e Vasco. Bom, o goleiro faz uma contraproposta praticamente inegociável, não dá para ser daqueles moldes, impossível fazer um contrato nos modelos que o Léo Jardim quer. Obviamente a gente não sabe se ele está forçando fazer isso para não ser contratado, para não renovar o seu contrato, ou ele está fazendo exatamente esse movimento para se autovalorizar em um momento de instabilidade. O certo é, a coisa não está boa para Léo Jardim. Lembrando que o contrato de jogador vai até o final dessa temporada, junto com outros atletas também, Maurício Lemos, Puma Rodrigues, enfim.
temos muitos jogadores que terminam seu contrato agora no final dessa temporada. Existe o gatilho de renovação automática? Existe, só que não adianta acionar gatilho com um jogador que não está contente, que vai ficar ali recebendo salários altos e não vai performar, não vai jogar e vai ficar só minando ali o dia a dia do clube. Então, eu já vejo a situação do Léo Jardim em algo praticamente inaceitável nos próximos anos, hein? Vou falar um negócio para você. A situação do Léo Jardim para a próxima temporada pode ser pior caso esse gatilho seja acionado diante de um cenário que o goleiro provavelmente, né, não queira ficar. Mas a gente vai observando, né? O Vasco está esticando a corda e vamos ver como que ficaria a situação do goleiro Léo Jardim. O certo é, a torcida está perdendo a paciência. E você? Vai lá nos comentários e deixa a sua opinião. Bom, interesse revelado, hein? O Vasco está de olho em meia que foi revelado pelo São Paulo, que jogou no Nantes da França, que jogou no Mônaco, no Standard Liège da Bélgica, enfim, no Internacional de Porto Alegre, no Coritiba e hoje está no Operário. A gente está falando dele, do Gabriel Bosquilha, exatamente, o meia de 29 anos de idade, vem se destacando, né, na equipe do Operário, é bom jogador, tá? É bom jogador, tem um histórico muito interessante, né? É um canhoto, joga com a perna esquerda, é um meio ofensivo, também cai um pouco pelos lados, mas é mais centralizado e tem contrato lá com o Operário, né, até novembro de 2026. Porém, facilmente sairia do Operário para jogar em outra equipe, né? O jogador é um dos mais experientes lá da equipe do Operário e o Vasco observa, né, essa contratação. O staff do jogador foi contactado e, na minha opinião, não é um jogador a se dispensar. Dá para observar porque é um jogador experiente, como eu falei, Nantes, Mônaco da França, enfim, revelado pelo São Paulo, Internacional de Porto Alegre, não é um jogador qualquer. É o craque que o Vasco precisa? Não. O craque é o Coutinho, tem que performar. Mas Gabriel Bosquilha pode ser ali um substituto ali na saída do Paê, que joga centralizado no meio-campo, com mais posse de bola, enfim. Vamos observar se o Vasco avança ou não nessa possível contratação. Bom, falando em interesse revelado, o Vasco tem um interesse também na contratação do executivo Bruno Costa. O homem forte, né, que saiu do Fortaleza, que no momento de transição do Fortaleza ali, naquele momento, né, que o Fortaleza tem um potencial maior, fez 21 contratações. Exatamente, ele trouxe o Fortaleza 21 reforços no mercado e fez com que o Fortaleza subisse um pouco ali o patamar do clube, né, na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, a situação é o seguinte, o Vasco também teria feito uma proposta para Eduardo Freeland, né, que estava no Avaí, tem um trabalho no Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro e, claro, a gente observa, né, que é um cara que saiu chutado pela torcida no Avaí. Enfim, a situação é mais ou menos essa, né? O Vasco tenta encontrar um homem forte do futebol o quanto antes para essa janela de transferência. Janela difícil, né? Que vai se abrir no mês que vem. Já está aberta uma emergencial agora, né? Para os clubes que disputam o Intercontinental, mas já está aberta também para todos os outros clubes. O Vasco não vem aproveitando essa janela, vem freando muito aí no momento que precisa ter um centro de urgência, né? Mas vamos observar como que vai se comportar aí após a chegada de um diretor executivo de futebol, que é algo necessário, principalmente em uma janela de transferências. É o cara que negocia, é o cara que busca, é o cara que traz, é o cara que tem um network, conversa com o empresário, precisa desse cara o quanto antes. Então, Eduardo Freeland ou Bruno Costa podem ser aí anunciados a qualquer momento. A gente sabe que o favorito do Pedrinho é o Rodrigo Caetano, mas também sabemos que essas chances são remotas, são quase impossíveis de acontecer, porque o Rodrigo Caetano hoje é o diretor de seleções da CBF. Enfim, vamos falar bastante sobre esse assunto já, porque o Vasco deve fechar ainda essa semana com o diretor executivo de futebol. Bom, a situação é a seguinte, tá? Revelei aí algumas questões do Felipe Coutinho e volto a falar. Conversei com algumas pessoas na noite de ontem e, o Felipe Coutinho tem sim o interesse de ficar no Vasco. O jogador tem se incomodado muito com o atual momento dele no clube, né? Ele se cobra muito, tá no dia a dia ele se cobrando, mas quer seguir no clube. A situação agora será com o Aston Villa, né? O Aston Villa que detém os direitos econômicos do jogador até meados de 2026. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações. Lembrando, você aí do outro lado que quer comprar a sua camisa do Vasco igualzinha a essa retrô aqui, não dá para perder a oportunidade. Corre lá no meu Instagram, @Lineker_Vasco nos stories, que o link tá lá. Você comprando 2, você leva 3 só através desse link. De outro jeito não dá. É só indo no link que tá lá nos stories. Fechou?
Vou agradecer mais uma vez a sua presença, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu estou voltando com muito mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.